Queremos saudar a todos com a graça, com a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo de uma maneira muito carinhosa, a todos os irmãos e irmãs, todos os membros, todos os irmãos que congregam conosco na Igreja Batista Sul, aqui em Juiz de Fora, no bairro do Cascatinha. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Queremos que esse culto seja bênção na sua vida, você que é membro da nossa igreja, você que congrega conosco, e também a todos vocês que estão assistindo no aconchego da sua casa, onde quer que você esteja, talvez não no mesmo dia que o culto foi apresentado, mas que Deus possa abençoar poderosamente a sua família e a sua vida, e que você possa estabelecer um novo relacionamento com o Senhor Jesus, que você possa conhecê-lo de uma maneira muito profunda, íntima, pessoal, de maneira que transforme a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou uma grande missão a ser cumprida. E essa missão é levar a sua mensagem, o seu evangelho a toda criatura. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos, e isso está lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. A partir do verso 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos manda proclamar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque haverá um dia em que Jesus, Ele vai voltar, e Ele vai reunir a todos diante do tribunal, porque Ele não mais virá como cordeiro, mas virá como leão e juiz. E a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso. E levante-se onde você estiver. Se você estiver aí com o seu violão, seu teclado, seu acordeon, sua flauta, com a sua voz, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Nós vamos cantar agora 2 cânticos em sequência: o cântico Proclamai, que é um hino de missões, e logo em seguida, Bendito seja sempre o Cordeiro.
tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. As línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Meus irmãos, há um único verdadeiro Deus, Criador e Autor de todas as coisas. E a esse Deus nós devemos render e entregar todo o nosso viver. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus.
Oremos. Ó Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, como aquela multidão que no futuro um dia se reunirá para declarar que a Ti pertencem toda a honra, glória, domínio, força e poder. Porque o Senhor deixou a sua glória e se fez como um de nós, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Senhor deu a sua vida ali na cruz para salvar a todo aquele que crê. O Teu amor, a Tua graça nos envolveu e nos atraiu. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou. E nós nos rendemos a Ti porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. O Senhor é Criador e sustentador de todas as coisas. Recebe nossas vidas, ó Deus, em oferta de adoração. E nós Te pedimos que o Senhor abençoe a cada família nesse momento. Que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, conforto e consolação nesses tempos difíceis que temos vivido. Porque é somente pelo Espírito Santo do Senhor que podemos ser consolados e fortalecidos. Nossa vida é frágil e delicada, Senhor. Precisamos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, em favor dos enfermos, daqueles que se recuperam de alguma cirurgia, daqueles que estão em tratamento. Pedimos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos idosos, das nossas irmãs idosas. Ó Deus, nós oramos em favor, ó Pai, daqueles que enfrentam situações difíceis, como o irmão Wagner, ó Deus, que a Tua mão seja estendida sobre a vida dele, ó Pai, sobre a saúde do irmão Heitor, da irmã Luciana, do irmão Santos, da irmã Nininha, da irmã Elvia, da irmã Niceia, Senhor, da irmã Monique, do irmão Lucas, ó Deus, tantas pessoas. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, ó Deus, a Tua cura, Senhor, sobre aqueles que estão enfrentando as incertezas do emprego, ó Deus, do trabalho. Ó Deus, abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa o nosso estado, Senhor, abençoe a nossa nação, ó Deus. Dê, ó Pai, sabedoria, temor aos corações e mentes dos nossos governantes. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. E que neste momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa ungir poderosamente o mensageiro, ó Deus, o nosso pastor Ricardo, para que ele possa transmitir a Tua palavra com poder e autoridade, mas também, ó Deus, levando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor que pode salvar a todos aqueles que estão participando nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, como é bom nós louvarmos o nome do Senhor, cantar louvores àquele que é digno. Eu também desejo a você uma boa noite, eu espero que Deus nos agracie nesse momento. E antes de fazermos exposição da Palavra de Deus, eu queria lembrar você da nossa programação. Começando na quarta-feira, dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática. O conteúdo que nós oferecemos, graças a Deus, é muito bom. Os professores são excelentes, mas a qualidade da semana passada foi fenomenal. Tivemos um novo formato, um novo ganho. Se você não assistiu a aula, vale a pena assistir para você ver a nova qualidade, como que nós entregamos um conteúdo bíblico de uma forma fenomenal. Está aqui na playlist Introdução à Teologia Sistemática. A aula do Léo foi fenomenal, com a didática que ele é também comum. E eu queria te convidar a estar com a gente nessa quarta-feira no YouTube, Ibisu JF, 19h30. Vamos dar continuidade a esse curso. Vamos falar sobre o Espírito Santo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Se ele é uma pessoa, se ele é uma força. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. No sábado, sempre às 19 horas, no perfil no Instagram, relevantes.ibisu, nós temos sempre um estudo voltado especialmente para adolescentes e jovens, mas que também é muito edificante. Nós temos falado de temas relevantes, sempre com um convidado diferente. Poucas vezes eu estou ali, sempre com pastores, líderes, pessoas realmente capacitadas, trazendo uma linguagem muito contextualizada. Tem sido muito bom, não perca a oportunidade. E no domingo às 10 horas, a Escola Bíblica, no perfil Ibisu JF, no Instagram. E à noite, se Deus permitir, estaremos aqui novamente juntos. Eu queria pedir a você
que se inscreva no nosso canal, se é a primeira vez que você está aqui conosco. Se você desejar, ative a notificação para sempre ser lembrado quando um novo vídeo chegar aqui no canal. Nós também temos nosso perfil no Facebook, no Instagram, como eu mencionei, e nós temos também todas as nossas pregações disponíveis em áudio através do Deezer e também do Spotify. Dessa forma, nós estamos em todas as redes possíveis para auxiliar você no seu crescimento da palavra de Deus. E eu quero agradecer de uma forma especial você que se inscreveu na semana passada. Estamos quase chegando à nossa meta de 1.000 inscritos para poder oferecer um conteúdo de uma forma mais prática e objetiva. Te agradeço muito por participar e nos auxiliar nessa campanha. Nós estamos quase chegando lá e isso é muito legal. No mais, meus irmãos, eu queria pedir que os irmãos estejam orando pela nossa igreja, orando pelos irmãos que estão enfermos. Tivemos nessa semana um incidente com a nossa querida irmã Monique, mas graças a Deus passou por um pequeno procedimento e está totalmente, completamente restaurada, já está em casa, graças ao Senhor. Deus tem dado livramento, Deus tem operado e alguns irmãos precisam das nossas orações. Então vamos estar orando de uma forma especial pelos enfermos, pelos idosos da nossa igreja, as pessoas que estão na terceira idade, que estão numa situação difícil, em casa, não podem sair, não podem receber visitas, alguns não têm a possibilidade de acessar esse conteúdo, esse culto online por causa de limitações na internet. Então vamos estar orando especial também por esse grupo. E eu queria pedir que nós estejamos orando juntos pelas finanças da nossa igreja, pela nossa comunidade enquanto instituição, para que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, sustentar, multiplicar, como Ele multiplicou ali os 5 pães e 2 peixinhos, que Ele multiplique os nossos recursos, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele continue nos agraciar para que a gente honre os nossos compromissos diante da sociedade e também pelos membros da igreja, sobretudo aqueles que estão recebendo menos do que o normal, aqueles irmãos que estão desempregados nesse momento. E a gente louva a Deus porque nós temos tido bons testemunhos de pessoas que estão conseguindo emprego nesse contexto tão desafiador. Então Deus tem ouvido as nossas orações. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, vamos continuar orando pela igreja do Senhor. E é isso que nós queremos fazer agora. E antes de orar, eu queria simplesmente disponibilizar aqui para você a conta bancária da igreja, de forma que, se você deseja entregar o seu dízimo, você pode fazer isso. Eu te encorajo a prosseguir fiel nessa aliança pessoal que você tem com o Senhor. E se você deseja dar uma oferta, nós vamos orar agora, você propõe isso no seu coração e logo após o culto você pode fazer uma transferência bancária através do seu celular ou você pode fazer um depósito durante essa semana. Vamos orar pela vida financeira, pela saúde, pelos irmãos de terceira idade, orar pela sua vida, orar para que Deus fale conosco nessa noite. Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos encorajado a prosseguir, o Senhor tem nos mostrado e nos revelado a Tua força, a Tua grandeza, o Teu poder e os Teus milagres, Senhor. Eu Te glorifico por tudo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, eu Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa que ora comigo agora. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor continue a fazer, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar. Nós somos totalmente, Senhor, dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja sobre nós, esteja conosco. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por esses irmãos que estão desempregados, aqueles que estão recebendo menos que o comum. Ó Deus, multiplica os recursos, dê sabedoria, dê discernimento, ajuda, Senhor, essa pessoa a lidar nesse novo cenário. E Deus, traga recursos da onde não há expectativas. Deus, em nome de Jesus, prospera, Senhor, as empresas, os negócios dos Teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do Teu povo, que sofre, Deus, diante disso tudo. Deus, e perece, Deus, nesse momento, muitas vezes economicamente. Nós precisamos da Tua intervenção e nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer e pedimos por isso. Pedimos também, Senhor, pelos irmãos enfermos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um deles. Deus, nos lembramos de vários aqui agora na nossa mente, no nosso coração.
Visita com graça, com poder. Deus, aqueles que estão em tratamento, livra, Senhor, desse vírus que para eles pode ser tão fatal. Deus, tem misericórdia e compaixão. Deus, tem misericórdia do teu povo, daqueles irmãos que estão na terceira idade. Guarda os seus corações, as suas almas. Deus, que eles possam ter sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam sonhar novamente. Deus, que eles possam ter esperança que isso vai passar. Não permita, Senhor, que os muitos anos vividos diante desse momento seja enfado, seja tristeza. Pelo contrário, que o Senhor renove a alegria e a esperança, Senhor, dos nossos irmãos. Ó Pai, esse irmão que está aí agora, propondo no coração a sua oferta, esse que tem entregado o seu dízimo, ó Deus, eu te agradeço pela vida dele, Senhor, e peço que o Senhor multiplique e prospere para a honra e glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, pedimos que nessa hora o Senhor Deus fale conosco, que a tua palavra nos edifique. Nós queremos, Deus, verdadeiramente ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queria compartilhar com você nessa noite um pouco das questões que eu tenho recebido, sobretudo no que diz respeito ao futuro da igreja no Brasil. As pessoas têm me perguntado muito, em vários momentos, em vários contextos, de diversas formas, quais são as minhas impressões a respeito da sobrevivência da igreja brasileira nas próximas décadas. Naturalmente, o contexto que nós vivemos hoje assevera esses questionamentos, mas eles já eram presentes diante de outros fatores sociais que nós estamos vivendo no Brasil. Existem diversos motivos pelos quais alguém poderia duvidar da sobrevivência da igreja. E eu quero compartilhar com você minimamente 3 deles, para que você possa compreender um pouco comigo o que essas pessoas têm em mente quando elas questionam a respeito do futuro da igreja brasileira. Primeira razão pela qual alguém poderia duvidar da sobrevivência da igreja brasileira é pensar nessa cultura em que muitos teóricos, muitos pensadores, muitos filósofos no Brasil e fora dele estão chamando de um período que é conhecido como o período da pós-verdade. O que isso significa? Que a subjetividade assassinou a objetividade. Ou seja, não existe mais no tempo em que vivemos, pelo menos no Ocidente, de maneira geral, o conceito de verdade absoluta e objetiva, inquestionável. Agora, a verdade passou a ser algo subjetivo, algo pessoal. Dessa forma, não existe mais a verdade, mas existe a sua verdade e a minha verdade. Por isso, esse é um período chamado de pós-verdade, ou seja, pós-verdade absoluta. É um novo tempo e, para mim, esse, inclusive, é um dos grandes marcos da pós-modernidade, talvez o maior dos marcos do tempo em que vivemos. Um segundo motivo pelo qual alguém poderia duvidar da existência da igreja brasileira no futuro próximo aqui no Brasil, ou pelo menos do seu enfraquecimento, é quando nós olhamos as estatísticas e analisamos a história na Europa, nos Estados Unidos e depois olhamos aqui para a América do Sul novamente. Porque a igreja protestante que nasce na Europa, ela cresce e de uma forma parabólica ela entra em decadência. Hoje ela é muito enfraquecida no continente europeu. Igualmente, nós temos esse processo na América do Norte. Nós temos uma igreja crescente e agora ela já está em decadência, ainda que com muita força. E no Brasil, nós estávamos numa ascendência muito forte, mas nós já estamos desacelerando o nosso processo de crescimento e de influência evangélica. Então, as estatísticas mostram que nós estamos passando por um processo parecido com o que aconteceu na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos, e porque tudo é mais rápido no tempo em que vivemos, esse processo é mais acelerado do que foi na Europa, onde esse processo durou no mínimo 4 séculos.
Esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas acham que a igreja não tem um futuro muito promissor. E o terceiro e último que eu gostaria de compartilhar é um motivo muito prático, não tão teórico como esses dois que eu apontei até agora, onde as pessoas estão percebendo que os evangélicos estão aprendendo a cultuar em casa, estão se acostumando, estão sendo obrigados e muitos estão perdendo o desejo de estar em grupo, em coletividade e em comunhão. Paralelo a isso, nós temos cada vez mais, por uma normativa da situação em que nós vivemos, o oferecimento de diversas igrejas de conteúdo online, de conteúdo virtual. Inclusive, infelizmente, as pessoas, ao invés de manter o vínculo com a sua igreja local e aproveitar esse serviço que a sua igreja local oferece e continuar crescendo e aprendendo com a sua comunidade local, elas cometem o erro de substituir a sua participação naquilo que está sendo apresentado na igreja local para usufruir e consumir produtos teológicos evangélicos de outras comunidades, o que é muito negativo, porque a ideia da igreja local oferecer, nesse momento onde nós não podemos nos reunir presencialmente, algo virtual, é auxiliar você a manter o vínculo com essa comunidade local, porque Jesus deseja que você tenha um vínculo com uma comunidade local e não simplesmente que você seja um cidadão evangélico internacional, que está consumindo teologia e aprendendo com tudo e com todos sem um vínculo efetivo com uma comunidade. Então, o ideal é que no domingo você esteja sempre participando, inclusive você que faz parte de outra comunidade, está aqui hoje conosco, o ideal é que você esteja na sua comunidade local no domingo, virtualmente, se ela pode e oferece esse material. E durante a semana, se você quer crescer e aprender em outros universos, isso é muito positivo, isso é muito proveitoso. Igualmente digo isso aos membros da nossa igreja. E, portanto, diante desse cenário, é muito comum que as pessoas pensem, quando a igreja voltar para o presencial, as pessoas vão continuar querendo assistir os cultos nas suas televisões, no conforto do seu sofá. E aí, as pessoas questionam a respeito da sobrevivência da igreja e acham que esse processo pode acelerar ainda mais a decadência. Eu não sei se você já pensou no futuro da igreja que você faz parte, sobretudo nesse cenário que está por vir pós-pandemia. Partindo desse presente e olhando para o futuro, eu confesso a vocês, e aqui eu quero abrir o meu coração, como Lutero abriu em muitas de suas cartas e do seu material escrito, quando ele falava da sua luta contra o diabo, que nós travamos muitas vezes verdadeiras lutas espirituais e somos verdadeiramente tentados pelo diabo. E eu confesso aos irmãos que nesse período eu tenho sido muito tentado. Eu tenho sido tentado quando eu penso a respeito dos pagamentos que a nossa comunidade local precisa fazer. Eu tenho sido tentado quando eu penso no futuro e vejo um cenário não favorável para a igreja e eu fico com medo de que a igreja que eu faço parte venha num futuro minguar. Eu tenho medo, sobretudo, porque a paixão da minha vida, a paixão do meu serviço é viver integralmente para o reino de Deus. E eu temo que dias cheguem que eu não possa fazer isso integralmente, porque a comunidade não teria força mais num futuro distante. E é isso que as pessoas temem, que as comunidades no futuro não terão mais recursos para sustentar obreiros, porque elas serão menores, elas serão fragilizadas e fracas. E eu tenho sido tentado com todos esses pensamentos. Muitas vezes eu luto com isso. E eu sei que isso é algo extremamente diabólico, porque na prática o que nós temos visto
É a bondade de Deus suprindo todas as nossas necessidades. Pessoas estão se achegando mesmo nesse momento online para a igreja, fazendo curso de novos membros online, pessoas que eu nunca vi presencialmente, mas que querem ser membros da nossa igreja e estão nesse curso online conosco. Então Deus tem trabalhado de tal forma, de tal maneira, mas o tentador, aquele que é o pai da mentira, muitas vezes me aborda e muitas vezes eu fico em uma situação de uma verdadeira batalha espiritual. Dito tudo isso, meus irmãos, eu quero, nessa noite, refletir contigo a respeito do futuro da igreja. Porque esse texto que nós vamos ler hoje é a resposta de Deus para as minhas lutas, e é isso que eu tenho usado contra o diabo nos meus momentos de tentações. E é uma resposta para você que tem se questionado qual vai ser o futuro da nossa igreja, qual vai ser o futuro da igreja que você faz parte, qual vai ser o futuro da igreja brasileira. Esse texto tem a resposta para nós. E se você está ouvindo e não é evangélico e pensa que talvez essa palavra vai ser desinteressante para você, eu quero te desafiar a ficar até o final conosco, porque no final eu vou dizer para você, biblicamente, exatamente o que vai acontecer num futuro não muito distante. E você estará vivo, você verá e se lembrará daquilo que eu estou dizendo hoje. E certamente vai reconhecer naquele dia, se não reconheceu hoje, que Deus é verdadeiro, que a palavra dele é fiel. Então eu gostaria de ler com você nessa noite Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Está sendo projetado aqui, você pode acompanhar a leitura conosco. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a sexta das 7 cartas que Jesus enviou para 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, e estão registradas aqui no livro de Apocalipse pelo apóstolo João. Essa carta, para você que tem acompanhado essa série de pregações, e se não, você pode encontrar as demais aqui na nossa playlist, nesse mesmo canal, fica muito claro que essa carta ela tem uma estrutura muito diferente da maioria delas. Por quê? Geralmente, todas essas cartas, depois de uma apresentação do Senhor Jesus e de apresentação do destinatário, vem logo uma denúncia, vem logo uma exortação, vem logo uma palavra de confrontação diante de um erro de determinada comunidade. Mas nessa carta, na igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia, não havia nenhuma condenação, não havia nenhuma exortação, não havia naquela igreja nada de equivocado. Então nós não encontramos aqui o Senhor Jesus exortando aquela comunidade, pelo contrário, nós vemos aqui Jesus logo trazendo palavra de encorajamento, elogios e novamente palavra de encorajamento àquela comunidade, terminando com uma promessa, na verdade mais de uma promessa, promessas maravilhosas para aquela igreja. Então, eu quero ser muito específico, muito objetivo aqui nessa noite. Quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto,
uma grande verdade salta aos meus olhos e eu queria compartilhar ela com você, eu queria que você gravasse ela no seu coração. Meus irmãos, esse texto nos ensina que a igreja que guarda a palavra de Cristo, ela será preservada. Essa é uma grande verdade e essa é uma promessa de Deus para a igreja dele, não só a igreja de Filadélfia, mas a sua igreja universal e acima do tempo. A igreja que guarda a palavra de Cristo, certamente essa igreja será preservada e é isso que eu quero provar para você nessa noite, olhando para esse texto aqui nos teus detalhes. Começando no verso 7, Jesus então endereça aquela carta ao anjo da igreja, ao líder daquela igreja. Sabemos que anjo aqui é uma referência ao líder espiritual, ao pastor da igreja. Ele diz: essas coisas diz o santo, aquele que é de uma natureza diferente, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui no verso 7, nós vemos aqui uma expressão que não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Pelo contrário, se você tiver curiosidade, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 22, verso 22, e você vai encontrar uma expressão muito próxima dessa que nós acabamos de ler. E até mesmo em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, nós vemos que Jesus, ele tem as chaves, inclusive, da morte e do Hades. Ou seja, essa figura que nós temos aqui no verso 7, em que Jesus, que é o santo, que é de uma natureza diferente, que não é corrupto, que não é pecador, aquele que é o verdadeiro, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E somando essa expressão com Apocalipse 1,18, com Isaías 22, 22, nós temos um entendimento claro que essa expressão, ela aponta para a autoridade do Senhor Jesus. Ele aponta para a autoridade daquele que é o Senhor da igreja. Nós vemos aqui nessa expressão essa autoridade de Cristo a respeito de todas as coisas. Quando ele fala a respeito da chave de Davi, Davi era o rei, o grande rei da história de Israel. E quando o texto fala da chave de Davi, isso não é nada literal, mas é uma metáfora, mostrando que Jesus, ele tinha aquela autoridade, ele tem a autoridade como aquela autoridade real que Davi tinha. E como grande rei de Israel, aquilo que Davi disse era de fato aclamado, aceito e bem recebido. E o que Davi dizia assim era feito. E dessa forma, Jesus então tem a chave de Davi. Ele é o rei não só dos judeus, não só de linhagem davídica, mas isso aponta para a sua realeza. Ele é o Senhor e dono de todas as coisas. Ele é o rei, Senhor da igreja, e ele é aquele que tem toda a autoridade. E o verso 8, quando o texto bíblico diz: eu conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando o texto bíblico diz isso, nós vemos um texto muito parecido também no profeta Isaías. Verso 45, de 1 a 3, nós vemos Deus dizendo algo muito similar para Ciro, rei da Pérsia, que foi instrumento de Deus para a libertação do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Aqui nós vemos Deus dizendo que o triunfo da igreja, ele é factual, que a igreja, ela vai triunfar. Deus está pondo uma porta aberta. E geralmente nós entendemos isso como uma oportunidade. Nossa, Deus está me abrindo uma porta, nós temos aqui uma oportunidade. Mas quando nós olhamos o texto paralelo, que é Isaías 45, de 1 a 3, nós vemos Deus falando isso para o rei Ciro e entendemos que não é simplesmente uma oportunidade, mas é de fato uma porta aberta pelo qual ele iria passar. Então nós precisamos fazer a análise desse texto à luz da apresentação dessa metáfora lá do texto de Isaías. Então quando Jesus está dizendo para aquela igreja que havia uma porta aberta, não é simplesmente uma oportunidade que aquela igreja poderia ou não aproveitar. Quando Jesus está dizendo que havia uma porta aberta diante deles e que ninguém podia fechar, é uma certeza que aquela igreja ela iria triunfar,
que ela iria avançar, que Deus tinha uma porta aberta no meio das provações pela qual ela poderia passar e ser livre, que aquela igreja tinha uma porta aberta na sua ação enquanto igreja de proclamação do Evangelho, e ela iria passar por essa porta, ela iria continuar crescendo, ela iria continuar triunfando. A grande verdade que nós temos aqui, meus irmãos, no verso 7, no verso 8, é que a igreja de Jesus, ela vai sempre avançar em meio às dificuldades, não importa quais sejam essas dificuldades. Inclusive aqui no verso 8, o texto diz: sei que você tem pouca força. Aquela igreja estava localizada na cidade de Filadélfia, que dentre as 7 cidades que são mencionadas era a menor delas, é de menos importância e certamente estava passando por momentos difíceis como todas as outras igrejas, e no entanto o texto bíblico diz que eles tinham pouca força, talvez uma menção inclusive ao fato de eles serem pequenos numericamente, como inclusive é a nossa comunidade local. Somos pequenos em número, mas isso não pode ser motivo para duvidarmos de que a igreja de Jesus, ela vai triunfar, ela vai avançar em meio às dificuldades. Então eu quero assegurar isso para você, que a igreja que guarda a palavra de Cristo, ela será preservada, não somente porque Deus vai manter todas as pessoas aqui, ela vai ser preservada porque, ao longo da história, alguns dos santos que compõem a igreja de Cristo são levados para a eternidade. E nós temos baixas, pessoas se mudam da localidade e a igreja, naturalmente, ela vai sendo desidratada. Então, Deus não vai simplesmente manter, mas Ele vai fazer com que essa igreja cresça, que essa igreja floresça, que essa igreja triunfe, porque Deus tem um povo a ser salvo nessa localidade. Onde a igreja de Cristo está, existem ainda pessoas que vão compor o reino de Deus na eternidade, existem pessoas que precisam ser salvas, e Deus vai usar essa igreja que guarda a palavra de Cristo, para que ela possa triunfar nas adversidades e cumprir a sua missão, o seu papel de alcançar pessoas, de ser sal da terra e luz do mundo, até que o Senhor Jesus retorne para a igreja. Até que o Senhor Jesus retorne para buscar a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então eu quero te assegurar que a igreja de Jesus vai ser preservada não simplesmente por causa da proteção de Deus, mas porque a igreja está avançando, triunfando. Esse é um testemunho da história, esse é sobretudo um testemunho da palavra de Deus, e assim nós cremos, e é o que nos está revelado aqui nessa palavra. Eu também quero dizer para você que quando eu olho para o verso 8, ainda antes de olhar para o verso 8, ainda aqui trabalhando essa ideia, eu preciso dizer isso para você. A igreja de Jesus, ela não é limitada pelas adversidades. A igreja não é um empreendimento humano que pode vir à falência. A igreja é um projeto de Deus. Então a igreja, ela não parou no meio da adversidade que veio sobre toda a terra nesse momento. A igreja de Jesus, ela continua avançando, ela continua crescendo. Pessoas continuam vindo a Cristo, nós não fomos impedidos, nós não paramos, nós nos reinventamos, porque a nossa pauta, a nossa agenda, ela é espiritual e as nossas armas são poderosas em Deus, e o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Então, por mais que haja dificuldades e desafios, a igreja de Jesus não para, a nossa igreja não parou, e uma igreja perseverante na palavra, ela não pode parar. E é sobre isso que eu quero, inclusive, trabalhar aqui com você nessa hora. Sobre a importância dessa igreja que vai triunfar, ela está guardando a palavra de Cristo. Olhando comigo o verso 8, na última parte, né? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se nós olharmos o verso 10, primeira parte, você guardou a palavra da minha perseverança. Então nós vemos aqui que aquela igreja de Filadélfia, em Filadélfia, ela iria triunfar, mesmo em meio às adversidades. Sabemos que isso é uma verdade para a igreja de Cristo em todos os tempos.
Mas nós estamos vendo aqui também que essa igreja tinha uma característica, que talvez é a chave para a gente entender tudo isso. Ela era uma igreja que guardava a palavra de Cristo em meio às dificuldades. Nós vemos isso aqui no verso 8. Guardou a minha palavra. E nós vemos aqui no verso 10 a palavra da minha perseverança. O que significa a palavra da minha perseverança? A palavra de Deus em meio às dificuldades fez com que eles perseverassem. Então eles estavam perseverando em guardar a palavra de Deus em meio às dificuldades. A palavra de Cristo, meus irmãos, que eles tinham, não é uma palavra diferente da que temos hoje. A palavra que eles tinham recebido por intermédio de apóstolos e mensageiros, é a palavra que está preservada para nós hoje de forma impressa. Então nós podemos sim fazer uma aplicação direta com guardar a palavra em meio às dificuldades, relacionando essa palavra não a uma palavra subjetiva de Cristo ou uma palavra oculta, mas a palavra que nos está revelada, a Escritura. E o que significa guardar essa palavra, guardar a Escritura? Significa conhecer e também praticar. Por que eu digo isso? Porque não há nessa comunidade, nessa igreja, em Filadélfia, nenhuma repreensão. Isso significa que eles estavam praticando a palavra de Deus. E se eles estavam praticando, vendo de uma forma que agradava a Deus, é porque eles conheciam a palavra de Deus. E certamente eles estavam em um contexto de dificuldade, porque é isso que o texto bíblico aponta. Guardaram a palavra da perseverança. E as dificuldades certamente eram muitas. Dificuldades espirituais, todo cristão vai ter em qualquer momento, em qualquer história. Certamente eles tinham dificuldades relacionadas à sociedade na qual eles estavam inseridos. Certamente tinham dificuldades profissionais de encontrar emprego, de ter algum tipo de perseguição. E aí eles careciam de dificuldades materiais. Como eu disse, a cidade de Filadélfia era menos importante daquelas 7 igrejas, então a cidade também não era uma cidade cosmopolita que favorecia muito. O contexto de perseguição era uma realidade naquele contexto macro. Então a igreja estava tendo dificuldades, mas ela perseverava em guardar a palavra de Cristo, em conhecer a palavra de Cristo e viver a palavra de Cristo. Então a igreja que triunfa, a igreja que vai ser preservada, é aquela igreja que guarda a palavra de Cristo, é aquela igreja que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus. O nosso papel enquanto pastores e líderes é viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. O seu papel é aprender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então eu parto da vivência e ensino. Você aprende e você também vive. Assim nós fechamos o ciclo e temos uma igreja que guarda a palavra. Hernandes Dias Lopes, no seu livro Pregação Expositiva, para mim, é a grande tese do livro, ainda que talvez não seja necessariamente, mas é a grande contribuição. Ele mostra como que a exposição bíblica, a pregação onde simplesmente o pastor lê a Escritura, explica a Escritura e aplica, que é o que nós estamos nos esmerando para fazer, e essa hoje é uma filosofia da nossa igreja, é um método para que a igreja se torne saudável e para que a igreja também cresça. É por isso que em nossa comunidade nós não vamos implementar nenhum método eclesiológico de crescimento de igreja. Dos diversos que existem no mercado evangélico, nós não faremos uso de nenhum deles. Naturalmente, com humildade, reconhecemos que muitas dessas metodologias e perspectivas têm algo a contribuir. E nesse sentido, nós queremos crescer e aprender naquilo que é coerente com a palavra de Deus. No entanto, a nossa igreja não quer ser conhecida como a igreja que faz isso ou a igreja da linha tal. Nós queremos ser conhecidos como a igreja da palavra. O que mais me alegra é quando alguém que está chegando para a igreja diz que quer estar conosco, porque aqui nós lemos a palavra. Temos um irmão muito querido que está participando do curso de novos membros e por 2 vezes no curso ele me mandou mensagem com a seguinte expressão: pastor, muito obrigado por ler a Bíblia para nós. E a primeira vez que ele disse isso, eu não entendi.
E ele fez isso de novo essa semana e agora eu compreendi, porque ele explicou mais e comentou em cima. Porque ele estava dizendo, olha, nós somos membros de igreja batista, minha esposa nasceu numa igreja batista e ele veio a Cristo numa igreja batista, décadas dentro de uma igreja batista. Ele diz, alguns textos que o pastor está lendo, nós nunca vimos ninguém ler, ninguém pregar, ninguém explicar. E ele estava com o coração agradecido. E isso não é motivo de vaidade ou de vanglória, mas eu quero dizer para os irmãos que é isso que significa uma igreja guardar a palavra de Cristo, ler a Escritura toda e tentarmos viver a Escritura por completo. Temos muitos desafios, não somos uma igreja perfeita e tenho certeza que avançaremos muito espiritualmente, que cresceremos muito, porque essa igreja é projeto de Deus, mas nunca alcançaremos a perfeição, não temos essa arrogância, nessa prerrogativa, nessa intenção. Mas esse desejo nós temos de ir e viver tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra, tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, meus irmãos, se queremos ser uma igreja como aquela igreja que recebe um elogio de Jesus sem nenhuma repreensão, certamente uma igreja dentre aquelas 7, uma das poucas que agradaram Jesus porque só recebeu elogio, o caminho é guardar a palavra de Deus mesmo em meio às dificuldades. Se nós guardamos a palavra de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desafios sociais, à civilização atual, existem desafios, existem barreiras que não precisam ser colocados aqui, porque eu sempre coloco e você já sabe também por si mesmo. Igualmente, nós temos desafios espirituais. Nós temos desafios, nós temos provações no campo individual. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas. Mas, meus irmãos, se nós, mesmo em meio às dificuldades, nos esmerarmos a conhecer a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, em colocá-la em prática, certamente, se nós guardarmos a palavra de Deus em meio às dificuldades, nós seremos como essa igreja de Filadélfia, que é uma igreja que foi preservada. E na sua preservação, para a sua preservação, Cristo a fez triunfar. E mais do que isso, nós vemos no verso 9, eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ele vai explicar, desses que se declaram judeus e não são, eles mentem, porque o verdadeiro judeu, segundo a perspectiva apocalíptica, é aquele que reconhece o Messias enviado aos judeus, que é Jesus, e aqueles então que não reconhecem, condenam o Messias, se tornam então sinagogas de Satanás, ou seja, um lugar onde Satanás frequenta. Eis que farei com que venham até você. Então esses judeus que estavam perseguindo os cristãos, eles estavam gerando dificuldades, sendo instrumento satânico para a perseguição daquela igreja. Jesus está dizendo que fará com que alguns deles venham até a igreja, se prostrem aos pés da igreja e reconheçam que Jesus ama a igreja, reconheçam que o Senhor está com a igreja. Meus irmãos, que promessa poderosa, que coisa gloriosa, é de deixar a gente constrangido, ver que a igreja que guarda a palavra de Cristo, ela será preservada, porque os seus inimigos não têm poder contra ela. Na história tentaram calar a igreja, mas nunca conseguiram, mataram os mártires e o sangue regou a terra e mais frutos foram produzidos para a glória de Deus. Deus promete derrotar no seu tempo os inimigos da igreja de Cristo. E eu não quero simplesmente ter um discurso bélico, mas isso é um fato. Existe um Deus justo, a igreja é o povo de Deus. Não podemos nos meter com a igreja de Deus, não podemos nos tentar parar a igreja de Deus, calar a igreja de Deus. A igreja é comparada na Escritura como o corpo do próprio Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Se alguém se opõe à igreja, se opõe contra o próprio Cristo. Você que me escuta, muito cuidado, se opõe a um familiar simplesmente por causa da fé dele em Jesus. Você que por acaso está ouvindo, cuidado ao se opor a alguém que está em Cristo só por causa da fé dele. É por isso que quando Jesus aparece para Paulo, quando esse estava indo a Damasco para perseguir cristãos, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo.
E isso também é verdadeiro. E é uma verdade que deriva desse fato que eu acabei de dizer. Se você está padecendo por Cristo, meu irmão, você pode se alegrar, porque o Senhor é por você. Você não precisa se vingar. Você pode perdoar, porque no tempo certo, o Senhor vai derrotar todos os inimigos da igreja. E no verso 10, Jesus completa: você guardou a minha palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então estava vindo uma grande provação sobre toda a terra naquele contexto. Um grande teste, essa é a ideia da provação. Uma situação difícil, um sofrimento tal que ia vir sobre toda a terra naquele momento, provavelmente aqui dentro daquele universo romano. Haveria uma grande provação. Alguns apontam aqui diversas questões, como talvez a invasão dos bárbaros alguns séculos depois, outras coisas mais que aconteceram, algumas questões políticas dentro do Império Romano. Não importa. O fato é que haveria uma situação que geraria sofrimento em toda aquela população. Uma grande provação. Aliás, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje e, de fato, algo em escala global é o que vivemos hoje. Então, haveria uma grande provação, um grande teste. As pessoas seriam provadas. No meio do sofrimento, Deus queria ver o coração das pessoas. E aí, vem a grande pergunta. O que significa que Jesus vai guardar aquela igreja dessa grande provação? Será que eles não passariam por nada daquilo? Ou esse guardar significa que no meio daquele processo de sofrimento Deus ia mantê-los seguros? São duas linhas de interpretação. Eu gastei horas estudando esse texto para tentar trazer aqui algo mais próximo da verdade para os irmãos. E vemos na Bíblia que Deus pode guardar uma pessoa de sofrimento de duas formas, das duas maneiras. Ou livrando efetivamente, tirando daquela situação, ou no meio daquela situação estando presente. Um grande exemplo disso são dois familiares, Enoque e o seu bisneto Noé. A Bíblia diz em Gênesis que os dois andavam com Deus. Uma expressão muito especial, destinada na Bíblia somente para esses dois homens. Um homem e o seu bisneto. Enoque foi guardado da grande provação que veio sobre o mundo inteiro, que foi o dilúvio, sendo retirado da terra, arrebatado sem ver a morte. Noé também foi guardado do grande dilúvio, só que no meio da tempestade dentro da arca. Então nós vemos nesse exemplo familiar do Gênesis, como que Deus pode nos livrar de uma forma ou de outra. A questão é, como que essa promessa para a igreja hoje? E eu estou convencido, meus irmãos, que quando o texto bíblico diz que Jesus vai guardar a igreja de Filadélfia, vai guardar a igreja dele, essa aqui é uma tipificação de toda a igreja de Cristo, não significa que nós não passaremos por lutas ou tribulações, nem por provações, nem por grandes dificuldades, mas significa que essa igreja que guarda a palavra de Deus, ela vai ser preservada porque o próprio Deus vai guardá-la em meio às tribulações. E a ideia aqui não é que Deus vai livrá-la de forma que a igreja fiel não vai passar por dificuldades, mas é a ideia que nós temos do povo no deserto. Eles estão no deserto, mas a nuvem de Deus os guardava durante o dia do sol escaldante e a muralha de fogo os aquecia do frio da noite. Então a presença de Deus guardava aquele povo no deserto, e essa é a promessa que nós temos aqui no livro de Apocalipse para você que é a igreja de Jesus, que está guardando a palavra de Deus em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. O Senhor Deus vai guardar você de uma forma única, de uma forma especial, assim como você tem guardado a palavra dele e tem sido fiel. Ele não será infiel contigo e ele vai te auxiliar nesse processo de luta, nesse processo de adversidade. Certamente o Senhor está contigo, como está escrito no livro do profeta Isaías, verso 43, capítulo 43, verso 1 e 2, eu quero ler para você. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, ó igreja de Jesus, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão.
Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. O Senhor está com você. Ele há de guardar toda e qualquer luta e tribulação que você vier a passar. Ela nunca vai destruir totalmente você. Ela pode te deixar numa situação difícil, mas nunca vai destruir totalmente você, porque o Espírito de Deus habita em você. Seu espírito é guardado pelo Espírito do próprio Deus. Você tem o selo de Deus. O maligno não pode tocar em você, como diz a palavra do Senhor. E ainda que a morte te alcance, saiba disso e tenha essa certeza que a morte não venceu Jesus e não vencerá aqueles que nele creem. Como está escrito em Apocalipse 1, verso 18, ele tem a chave da morte e do Hades. Portanto, aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, vão viver. Concluindo, meus irmãos, nós vimos aqui que esse texto nos ensina que a igreja que guarda a palavra de Cristo, ela será preservada. O grande diferencial da igreja de Filadélfia é que ela guardava a Escritura, ela guardava a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja, é isso que nós estamos construindo, é para isso que nós nos esmeramos e trabalhamos, para conhecer a Escritura, para vivermos a Escritura. E vivendo a Escritura, meus irmãos, guardando a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que nós seremos preservados por Deus. E essa preservação que vem de Deus, ela significa que nós continuaremos triunfando e atingindo tudo aquilo que Deus tem de objetivo para nós, e que nada pode nos parar, que nada pode nos deter, mas a igreja de Deus vai continuar triunfando. Essa preservação também significa que no tempo certo, Deus vai derrotar todos os inimigos da igreja de Jesus. Nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos agir de uma forma anticristã, nós podemos descansar e confiar naquele que é o juiz justo e poderoso e que é o advogado da igreja. E também nós sabemos que Deus vai preservar a sua igreja, no sentido de que, em meio a qualquer luta e tribulação que a gente venha passar, Ele está com você, Ele está conosco, Ele passou por luta e sofrimento, Ele sabe o que é chorar de dor, e Ele então está guardando a gente, assim como o Senhor sempre guardou o seu povo. Voltando às questões que nós trabalhamos inicialmente, lá na nossa introdução, eu quero responder para você de forma objetiva e explícita se você ainda não compreendeu. Diante de todas essas reflexões e pensamentos do futuro da igreja, eu quero dizer para você o seguinte: muitas igrejas evangélicas já estão fechando. Muitas igrejas evangélicas irão fechar. O número de evangélicos no Brasil irá diminuir. Mas a igreja de Jesus, que guarda a sua palavra, ela vai permanecer até a vinda do Senhor Jesus. A igreja que guarda a palavra de Deus, ela só vai fechar as portas aqui na terra, quando Deus abrir as portas do céu para nós podermos entrar. Ela só vai ser encerrada quando Cristo voltar, quando Cristo retornar. Tão somente precisamos guardar a palavra de Deus, e Ele nos guardará e nos preservará. Então eu acredito sim numa falência do sistema religioso evangélico, mas não acredito na falência da igreja que guarda a palavra. Essa é a minha fé, essa é a minha expectativa. É contra isso, com esse escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno, e eu quero desafiar e encorajar assim também pensar. Seja parte de uma igreja que guarda a palavra de Deus. Guarde você a palavra de Deus, porque você é parte da igreja, e assim certamente o Senhor nos guardará. Vamos conhecer e viver a palavra de Deus. Vamos ler as Escrituras para que possamos ser preservados. E você que me acompanhou e não faz parte da igreja de Cristo ainda, e eu te prometi falar para você a respeito do futuro, é exatamente isso que eu quero te dizer. Se você é alguém que é um amigo do Evangelho, é um amigo de Cristo, é um amigo da igreja, mas não tem um comprometimento, e talvez não estava tão interessado em saber sobre o futuro da igreja, estava me ouvindo agora curioso, eu quero te dizer certamente, a Bíblia aponta para uma piora no que diz respeito à igreja de Jesus, no que diz respeito à sua decadência moral, no que diz respeito ao aumento das perseguições. Então eu asseguro a você, nas próximas décadas, o que nós veremos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma maior dificuldade para você professar a verdadeira fé em Jesus. Não dizer eu sou cristão, mas a fé bíblica, a fé verdadeira. Cada vez mais haverá dificuldades, é isso que a Bíblia aponta. Por isso,
todos aqueles que são simplesmente evangélicos, eles vão deixar de ser. Então, daqui a algumas décadas, tenha certeza disso, você verá uma influência evangélica menor no mundo e na sociedade, porque é isso que a Bíblia aponta. No entanto, você sempre verá a igreja verdadeira de Jesus viva e atuante, com portas abertas ou com portas fechadas, com CNPJ permitido pelo Estado ou não, não importa, mas você sempre verá a igreja de Jesus fiel, que guarda sendo preservada, que guarda a palavra do Cristo sendo guardada, sendo preservada pelo próprio Cristo. Então, se você não entrega a sua vida a Cristo hoje e vem ser parte desse cuidado de Deus, certamente no futuro você verá o que eu estou dizendo, porque são profecias bíblicas, e eu espero que naquele dia você se decida. Mas, meu irmão, eu rogo a você e peço, se você está aqui me ouvindo, é muito melhor estar com Cristo e ser guardado na sua presença do que viver sozinho, ouvindo tantas vozes, sendo dono da sua própria vida. Você foi criado para viver para Deus. O pecado tem te atrapalhado, mas Jesus é poderoso para te reconectar com o Pai. O Senhor Jesus morreu por você. Então eu convido você nessa noite a se entregar a Cristo Jesus e ser parte do maior empreendimento do mundo, um empreendimento atemporal, um empreendimento que não é humano, que não é limitado a contextos e localidades, mas é algo celestial, é a igreja de Jesus Cristo que não para, que não pode ser derrotada, que avança e que triunfa, preservada pelo próprio Deus, se guarda a palavra de Deus. Seja parte, não simplesmente da nossa igreja local. Isso é uma decisão sua, você é muito bem-vindo, mas eu assevero no meu convite, seja parte da igreja de Jesus. A igreja local você pode decidir, mas Jesus realmente quer você como parte do seu povo. Eu quero orar por nós essa noite, quero orar pela igreja de Jesus, quero orar pela sua vida que deseja se comprometer com Cristo verdadeiramente nessa noite e ser parte da sua igreja. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, oro especialmente, Senhor, pelo Teu povo, para que ele seja renovado, despertado, avivado, a guardar a Tua palavra, conhecer e a praticá-la. Deus, porque certamente nós queremos ser parte da igreja de Cristo que triunfa. Nós não queremos ser deixados, Senhor, de lado. Nós queremos ser parte, Senhor, dessa igreja que vê um Deus justo, fiel e poderoso. Deus impedindo os inimigos do Teu povo de nos fazer mal. Nós queremos ser parte dessa igreja que guarda a Tua palavra, porque, Senhor, nós queremos ver a igreja triunfando. Nós queremos ver, Senhor Jesus Cristo, o Senhor cumprindo todos os Teus propósitos. E nós queremos experimentar a Tua presença, a Tua glória no nosso meio, que é o que nos guarda em última instância. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, edifica a fé do meu irmão. Aviva, Deus, esse coração. Deus, tira todo pensamento contrário ao seu, santifica essa vida, santifica, Senhor, a Igreja Batista Sul, santifica esse irmão que é parte, membro de uma outra igreja. Senhor Jesus, glorifica o Teu santo nome. Deus, enche a Tua igreja, encha, Deus, o Teu povo com o Teu Espírito Santo. E essa pessoa que me escuta, e Deus, sente agora convencido pelo Espírito de que quer ser parte da sua igreja, que nessa noite ela possa reconhecer que o Senhor é o Senhor e Deus da vida dela, e que ela possa ser salva dos seus pecados, e em nome de Jesus que o Senhor a insira nesse projeto do Senhor chamado igreja. Deus, guarda o Teu povo, glorifica o Teu nome, nos ajuda a ser, Deus, como a igreja de Filadélfia, uma igreja que agradava o Senhor, que guardava uma palavra, que foi preservada. Nós queremos ser preservados. Ó Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus abençoe a sua vida. Se você se lembra de alguém que pode ser abençoado com essa palavra, envie nesse momento, compartilhe. Seja um instrumento e um canal de bênção para alguém. Esteja conosco durante essa semana, como nós anunciamos nas nossas programações. Se Deus permitir, nos vemos de novo na semana que vem. Fiquem com Jesus. Forte abraço.